Inciso 4, 25%, e aí o A vai tratar do ICMS e o B do IBS. Então vamos lá. O que o Estado arrecada de ICMS, 25% vai para os estados. E o que é arrecadado de IBS, que é um imposto novo, 25% vai para os municípios. Desculpe, pessoal, falei bobagem aqui para vocês. Espera aí. Eu acho que eu me confundi. Em relação ao ICMS, tá? 25% vai para municípios. Tá? Então, o Estado arrecada ICMS. 25% vai para o município. Tudo bem? Então, ICMS e IBS. (25% do que é arrecadado do ICMS e de IBS vai para os municípios. Poxa, eu estou sem pelo aqui, pessoal. Ah, não. Não sei se vai dar tempo de explicar o IBS, mas vamos explicar o ICMS hoje. Então, olha só. Aqui está dividido em 4 partes, né? Então, essa parte aqui da arrecadação do ICMS vai para municípios. Essa parte da arrecadação do IBS vai para municípios. É isso que diz a Constituição. Só que a Constituição ela vai dizer como é distribuída entre os municípios essa arrecadação desses 25%. Tudo bem? Então, vamos partir para o ICMS, que é o que vai dar tempo de falar hoje. Então, está no parágrafo 1º. Tá? Disso aqui, pessoal, não vai ficar uma coisa muito exata, mas 65% desses 25% é distribuído de acordo com uma coisa que nós chamamos de valor adicionado. Valor adicionado. Tá? 65% desses 25% são distribuídos aos municípios em razão da contribuição que eles deram na arrecadação do ICMS. Em suma, é isso que é o valor adicionado. Então, aqueles municípios que proporcionaram uma arrecadação maior de ICMS para aquele estado vão receber uma parcela maior de ICMS, né, na distribuição, porque essa distribuição é feita de acordo com o valor adicionado. Então, quem é que arrecada mais no estado do Rio de Janeiro? Qual município responsável por adicionar maior arrecadação do ICMS do estado do Rio de Janeiro? É o município do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, pessoal, é o município de Caxias, por conta da Petrobras lá, né? Em terceiro, eu não sei exatamente se é Niterói, enfim. Aí tem ali a distribuição, então eles pegam quanto cada um contribuiu para a arrecadação do ICMS e faz um cálculo proporcional. Então fica aqui, né? Uma parte disso aqui vai para o Rio de Janeiro, uma parte vai para Caxias, outra parte vai para Niterói, outra parte vai para São Gonçalo, outra parte vai para Petrópolis, entendeu? Vai distribuindo esses 65% na proporção que cada município ajudou na arrecadação do ICMS. Me parece justo esse critério, tá? E esses 35%, como é que é distribuído? Quais são distribuídos, né? Desses 35%, pessoal, esses 35% são distribuídos de acordo com o que determinar uma lei estadual. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele tem a prerrogativa de fazer uma lei estadual,
estipulando critérios objetivos para a distribuição desses 35% aqui do ICMS. Estipular critérios. Só que tem um critério que é obrigatório, que tem que ser um critério de no mínimo 10% da arrecadação, que tem que estar relacionado com um incremento na qualidade de ensino daquele município. Então, os municípios que tiveram melhor incremento na arrecadação, melhor incremento na qualidade do ensino, nos índices oficiais de IDEB, sabe, esses índices oficiais de matrícula de crianças, eles devem receber mais, pelo menos 10% desses 35% tem que ter relação com a melhoria na qualidade de ensino no município. Esses outros 25%, o Estado vai decidir quais são os critérios. Pode ser o município que investiu mais no meio ambiente, pode ser o município que é mais pobre, pode ser um município que arrecada menos com valor agregado, né? Pode ser aquele município que, sei lá, receba mais turistas. A lei vai estipular critérios objetivos, certo? Então, o ICMS, que hoje é o tributo mais importante do Brasil em termos de arrecadação, gente, é o, sem dúvida, o tributo mais importante de cada estado, 25% pertence aos municípios. Como é que faz a divisão desses 25%? Bom, desses 25%, 65% tem a ver com o valor adicionado, certo? Que é essa contribuição que o município dá para a arrecadação do próprio ICMS. E 35% lei estadual, que vai definir. Só que essa lei estadual, ela, pelo menos 10%, tem que ser relacionada ali, o critério relacionado à melhoria das condições de ensino. E 25% fica livre para o Estado decidir. Tudo bem? Vou contar um caso concreto meu. Bom, isso aqui, antes, vou contar dois casos. Isso aqui é super importante, pessoal, faz muita diferença, tá? Os municípios brigam muito pelo valor adicionado. Então, por exemplo, tem um município que é Mangaratiba. Esse município tem as exportações da Vale do Rio Doce, elas passam por Mangaratiba. Mangaratiba tem um porto muito bom que leva o minério lá da região do Rio Doce e tal, lá de Minas, para a China. Né? O minério chega no porto e o porto. Por que precisa passar por Mangaratiba? Porque Minas Gerais não tem porto, né, pessoal? Minas Gerais não tem porto. Então, o que Mangaratiba sustentou na justiça? Que, como o minério passa por lá, no fundo, a circulação de mercadorias, a operação de circulação de mercadorias, não é dos municípios mineiros fazendo a exportação de produtos, mas é o próprio Mangaratiba fazendo a exportação. E foi uma tese que ligou, de certa forma, a gente está na PGM do Rio tentando reverter isso. Por quê? Porque se você coloca que, por exemplo, 100 bilhões de reais do ICMS arrecadado, né? No caso não é arrecadado por exportação, mas soma por valor adicionado. 100 milhões do ICMS que circulou pelo Estado do Rio de Janeiro em relação com Mangaratiba, isso aumenta em 100 bilhões, não, 100 milhões, 100 milhões de reais, você aumenta o bolo de Mangaratiba, aqui no valor adicionado, e diminui de todos os outros municípios. Então, uma tremenda briga em relação à questão do valor adicionado. Tudo bem? Todo município querendo criar teses para dizer que tem mais valor adicionado que os outros. Certo? E eu tive um caso concreto, foi o único caso que eu sustentei lá no Supremo. Tive que fazer sustentação lá no Pleno. TV Justiça, botei aquela cartinha preta, né? Fui lá, fui gravado esse negócio lá. Que foi o seguinte, tinha uma lei do Estado do Rio de Janeiro, na década de 90, achei de 1994, a lei, que estabeleceu critérios objetivos. Na época,
pessoal? Na época não era assim 35, 65 não. Na época era 75% valor adicionado e 25% a lei decidia como quisesse. Esse negócio dos 10% aqui foi do governo Bolsonaro. Ele acrescentou isso aqui e diminuiu aqui, tá? Pela emenda constitucional. Então o que acontece? Na época era 75% valor adicionado e 25% a lei estadual criava os critérios objetivos para distribuir como quisesse. Tá? E a lei estadual, essa lei, não sei quanto, de 94, ela disse assim, primeiro, habitação, quantidade de habitantes, quantidade de habitantes. Segundo, área. 3, renda per capita. 4, não sei o que, 5, não sei o que. Tá? Criou 5 critérios objetivos para distribuir esses 25% da arrecadação. E aí, foi lá. Município de Niterói, tantos habitantes, tantos de área, tantos de renda per capita, chegou a um percentual. Município de Petrópolis, Município do Rio de Janeiro, 0 habitantes, 0 de área, 0 de renda per capita, 0 do 4, 0 do 5. Botou 0 em tudo. No município do Rio de Janeiro. Na época, o governador estava brigado com o prefeito. E qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Não é isso? Então, quanto é que o município do Rio de Janeiro recebia dessa parte aqui da lei estadual? 0%. O município recebia 0%. Então, a PGM foi, entrou com ação, que isso, que absurdo, não sei o quê, primeira instância. O Estado tem razão. Por quê? Porque o município do Rio de Janeiro já recebe muito do valor adicionado, não precisa receber dessa lei estadual, já recebe muito, é o que mais recebe. Aí a gente fez a apelação. O Tribunal de Justiça manteve a sentença. Não, o município de Janeiro não vai receber nada mesmo. Já recebe muito do valor adicionado, a lei é justa, eles começaram a chamar de lei Robin Hood. Está tirando dos ricos para dar para os pobres, então é isso aí. Aí, recurso extraordinário, aí foi quando eu sustentei lá no Supremo. E aí o argumento que eu usei foi o seguinte, olha, se vocês forem perceber, esse é um dos argumentos, esse argumento de que está tirando dos ricos para dar para os pobres não tem o menor sentido. Porque o segundo município que recebe mais valor adicionado é Caxias. E quando você pega aqui pelos critérios da lei estadual, Caxias é o que está recebendo mais aqui também. Então como é que você... Bom, se a lei estipulou critérios objetivos, ela tem que obedecer esses próprios critérios. Ela poderia criar, por exemplo, uma regra de que essa distribuição se daria por critérios inversamente proporcionais a esse aqui. Mas se ela adotou critérios objetivos, ela tem que seguir esses critérios. Não pode botar que o município tem 0 habitantes, tem 0 de área. E aí a gente conseguiu reverter isso no Supremo. Na época, era algo em torno de 8 bilhões de reais. A gente receberia do Estado. Claro que o Estado fez um acordo, vai pagar isso em 100 e tantas vezes. Tá? Entenderam isso? Tá legal? Então, como não vai dar tempo de falar do IBS, na aula que vem a gente vai falar da distribuição do IBS, vai falar do IOF Ouro, dos fundos de participação dos municípios e eu acho que começo a falar de definição de tributo também, se não me engano.